eu me conecto com Capricórnio. E é um aperto no peito muito grande. É como se o seu coração tivesse com muitas flechas e sangrando, machucado aqui. E eu vou te dizer, a tua vitória ela vai ser tão linda, tão honrada, que quando você receber isso aqui, você vai lembrar de mim. E você vai vir falar, Ivana, eu lembro da leitura que você falou. O que eu tenho aqui pra você é um jogo virando. Cheguei, Capricorniano, cheguei, Capricorniana, cheguei, meus amores. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês, muito, muito poderosa. Essa leitura vem trazendo toda a clareza e orientação para o teu momento presente. Vem trazendo também a previsão para os próximos dias, o que vai acontecer nos próximos dias. Mas essa leitura também, ela tem aquela pitadinha a mais. Aqui, meu amor, você encontra aconselhamentos espirituais poderosos para você poder entender o que você precisa fazer para superar os seus desafios, abrir teus caminhos e ser feliz. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nessa leitura egrégora poderosa de Capricórnio. Então, bora lá, bora começar. Leitura geral, coletiva, para um grupo de pessoas, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Capricórnio forte no mapa também. Se você ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou Ivana, estou aqui todos os dias nesse canal trazendo leituras para os signos, mas eu também trago leituras na energia geral, coletiva, leituras intuitivas, canalizadas, todas elas são, mas essas são mais fortes, para que você possa também receber a mensagem da espiritualidade que você espera. Por isso, eu te convido a ficar aqui comigo, se inscrevendo, ativando esse sininho de notificações para você não perder nada. Então, bora lá. Essa leitura para um grupo de pessoas é preciso sim saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, tá, Capricórnio? É preciso pegar somente o que ressoa e soltar o que não ressoa. E aí, meu amor, você fazendo isso, você vai saber exatamente o que é pra você e você pega. Você vai juntando todas essas partes que ressoam pra você e lá no final você vai ter toda a clareza e orientação do teu espiritual, porque te trouxe até aqui, porque que você precisava ouvir o que estava nessa leitura. Então eu te convido a ficar até o final para você sair daqui com todas as informações que o teu espiritual quer que você tenha, ok? Então bora lá. Leituras coletivas, vocês podem aí estar invertendo os papéis, pode falar de alguém que você está lidando, é preciso ter esse tipo de sabedoria, tá? Para estar vendo essa leitura e você encaixar exatamente naquilo que você precisa para abrir teus caminhos. Eu vou trazer aqui, ó, a energia. Vamos ver que carta vai sair. Enquanto isso, vai dando um like, um hypar nesse vídeo. Eu convido você também a entrar comigo na área de membros desse canal. Lá tem as leituras antecipadas, tem estudos sobre espiritualidade também, que a gente está se aprofundando lá. Também te convido a estar comigo no meu Instagram, @souevana. Bora lá. A energia ainda não saiu nada. Vamos ver o que a espiritualidade, quer trazer para você. Uma carta pulou. Tubarão. E essa carta fala assim: afaste-se dessa situação. Capricórnio do céu. Aqui vem me mostrando alguém querendo realmente atrapalhar os teus sonhos, tá? Mas me mostra uma situação que já está acontecendo há um tempo aí na tua vida. Não se pode ser um novo acontecimento, mas ou a pessoa já está há muito tempo na sua vida, você está repetindo ciclos aqui, tá? Que aqui me mostra isso já há um tempo. Me mostra também, para você entender por que isso está acontecendo. A gente vai abrir bastante essa leitura, você vai entender profundamente. As minhas leituras, elas são bem profundas. Eu vou até a raspa da cocada. Então, compreenda que você vai entender tudo. Mas aqui me mostra muito uma situação kármica, tá? Acontecendo na tua vida. Aqui vem falando
Eu vejo muito uma relação, é mais do que tóxico, né? Tóxico, agressivo, pode ser, mas eu vejo mais que isso. Eu vejo uma pessoa te colocando contra a parede realmente e te pressionando a fazer algo que você não quer. Isso pode estar acontecendo agora, isso já pode ter acontecido para alguns, para outros é um alerta mesmo para os próximos dias. Veja como encaixa aí na tua leitura. Mas, como eu falei, ou essa situação se repete e você sabe o que é, porque você sabe que isso tem acontecido na tua vida, ou eu tô falando de uma pessoa que está na tua vida há muito tempo. E com isso, é como se essa pessoa quisesse te tirar de um momento de satisfação, de prazer, de alegria, tá? Para exigir de você algo que não é só que você não quer dar, tá? Não é só isso. Aqui é algo que vai além dos seus limites, como pessoa, como ser humano. É que a pessoa tá abusando. Aqui pode ser uma pessoa muito abusada, uma pessoa muito entrona, uma pessoa muito controladora, uma pessoa persuasiva, uma pessoa até abusiva mesmo, como eu falei. Porque chega a ser tóxico quando você fala não e a pessoa não respeita, a pessoa fica ali, mas eu quero, mais fácil, mimi, papapá, pereré, perturbando mesmo a tua cabeça. E eu vejo você um pouco assustada sobre essa situação, assustado porque aqui eu vejo você querendo um outro caminho, uma outra vibe, uma outra direção. E essa pessoa não tá querendo deixar isso acontecer, não tá querendo soltar. Você tá prestes aí a ter uma grande notícia, bem perto de ter uma grande notícia que vai trazer para tua vida muita felicidade. Mas é como se essa pessoa, ela quisesse inverter. Ela quisesse que você olhasse essa grande felicidade como uma grande preocupação. Ou isso pode estar acontecendo para alguém nesse momento. A espiritualidade me mostra aqui e me fala que alguém pode estar passando por um momento que era para comemorar muito, mas não está conseguindo, porque tem essa situação de alguém querendo. Eu quero encontrar a palavra certa para que você possa entender o que eu tô vendo aqui. É alguém querendo te tirar desse modo felicidade, te colocar no modo preocupação. Como se você sempre tivesse que se preocupar com alguma coisa. Se preocupando e você sempre assustada, achando que toda hora vai vir alguma coisa ali. Você vibra numa baixa vibração e essa baixa vibração ela abre muitas brechas para acontecimentos que realmente vão ressoar com isso. O medo, a ansiedade, ele não só atrai as situações, ele faz a gente fazer as escolhas erradas e isso aqui, ó, mente, vai muito além do espiritual. Faz a gente fazer as escolhas erradas, não conseguir enxergar a saída, meter os pés pelas mãos e acabar sempre no mesmo enrosco. Então pode ser essa repetição aqui que eu vejo acontecer, uau, que tá na tua vida há muito tempo. Só que existe uma luz aqui guiando você nessa jornada. Ela tem te dado alguns sinais, só que essa preocupação, essa pessoa, essa situação não tem deixado você olhar para a luz. E aqui é um chamado para você estar olhando para a luz nesse momento. Ela está em todos os lugares e todos os ambientes. É realmente a presença divina de Deus, Pai Altíssimo mesmo, na tua vida, sabe? Ele tá aí com você. E tem um chamado aqui, tá? Tem um chamado para Capricórnio. Então bora lá, vamos abrir essa leitura um pouco mais profunda. Deixa eu ver qual oráculo tá me chamando aqui. Eu vou abrir esse aqui. Os arcanos maiores, deixa eu colocar esse aqui lá de volta. Aproveita, Capricórnio, já vai dando um like nesse vídeo, já vai dando um hypar aí, para ajudar outros capricornianos a encontrarem essa leitura, conseguirem compreender o momento deles nesse presente e o futuro, e bora entender o que está acontecendo. Eu vou convidar você também a trazer aqui seu mantra é muito poderoso. Eu confio na espiritualidade
e eu consigo enxergar as saídas. Eu confio na espiritualidade e eu consigo enxergar a saída. Eu confio na espiritualidade e eu consigo enxergar a saída. E Capricórnio, eu vou pedir para você não só decretar isso agora nos comentários, como você repetir esse mantra 7 vezes por 7 dias antes de dormir, tá? Você vai ver como é que você vai começar a ter soluções aí. Você vai começar a se distanciar dessa situação, como diz a carta aqui, afaste-se dessa situação. E você vai conseguir se afastar, porque alguns de vocês, não conseguem por conta desse elo, sabe? E aqui nessa carta me mostra uma coisa muito interessante. Esse tubarão, ele toca nessa sereia. Então, sabe aquelas pessoas que... e você não quer que te toque? Então isso aqui está falando muito mais do que um momento físico. Isso aqui está falando de alguém conseguindo acessar a tua energia e conseguindo realmente colocar você numa vibração de ansiedade, de medo. E você precisa se afastar dessa situação, dessa pessoa, dessa energia, para que você possa conseguir compreender os caminhos aqui que a espiritualidade está te mostrando nesse momento, tá? Vamos continuar aqui. Como eu falei, eu vou convidando você a dar um like, um hypar nesse vídeo, meu amor. De novo, não esquece, like e hypar. Gratidão por cada comentário, cada like, cada hypar que vocês dão aqui. Vocês são maravilhosos. Aqui nesse canal só tem seguidor maravilhoso. Eu amo essa positividade que tem dentro dessa egrégora. E também vou convidando vocês a estarem aí na apometria coletiva comigo. Quem quer participar de um tratamento profundo, energético, espiritual, que vai retirando essas camadas densas da tua vida e vai te liberando, abrindo caminho para te ajudar a superar obstáculos, a apometria é para você, tá? Se você quiser fazer a apometria individual, eu também faço, mas eu convido você para estar na coletiva. O campo coletivo, ele é muito bom, muito forte. Você recebe seu tratamento individual dentro de um tratamento coletivo. Qual é a diferença? Esse tratamento, ele tem uma estrutura de condução, ou seja, ele já tem um cronograma do que vai ser limpo ali na tua vida, do que vai ter de abertura para você, de canal energético espiritual poderoso para realização. E aí eu te convido a ir lá no meu site, eu sou evana.com.br, vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa ver qual vai ser o escopo do tratamento do dia 26 de janeiro. Mas a gente vai abrir um portal muito grande aí, a gente vai abrir um portal apométrico no dia de um portal astrológico muito poderoso. E isso vai ser maravilhoso, além de toda a limpeza. Olha a carta que sai aqui quando eu tô falando isso. A carta da justiça divina. E isso daqui tá nas mãos de Deus, tá? Sendo bem sincera. Nas mãos de Deus. Não é Capricórnio que então assim, tá nas mãos de Deus, então eu vou ficar sentada aqui esperando a hora que Deus vai agir. Não. Não, porque a carta do mundo, aqui tem um aprendizado para você com essa situação. Como eu falei, é uma situação kármica, e kármico não quer dizer pessoa, quer dizer situação. Às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida que são kármicas, mas muitas vezes não são as pessoas, são a situação. As pessoas são instrumento para o nosso aprendizado. Quando a gente consegue olhar a vida dessa forma, a gente olha para a abertura e não para o bloqueio. Então aqui no canal, quem já está aqui há muito tempo, sabe que eu trago muito esse olhar para vocês, né? Foi um olhar que eu passei muitos anos na minha vida, demorei muito para aprender, demorei muito para validar essa mudança, depois eu ajudei outras pessoas e eu venho aqui trazer isso para vocês, porque é isso que faz o panorama da justiça divina acontecer. Quem está lá na jornada sagrada consegue enxergar isso, porque a gente faz todo um trabalho. São 7 semanas. 7 semanas de estudo, você vai estudar sobre energia, 7 semanas de tratamento apométrico ali dentro, um autotratamento guiado, 7 semanas também de um autotratamento de reprogramação para tua mente, para que você vá limpando 7, né? Na verdade são 6 camadas. Quando chega na 7ª, você tá pronto para receber a justiça divina e manter, onde eu trago para você como você mantém essa energia depois, tá? Da jornada sagrada. Então é uma jornada maravilhosa. Quem tá lá tá vendo isso. Então, ou seja, a justiça divina, para ela agir, a gente tem que finalizar o nosso aprendizado, tá, gente? Não tem outro jeito. Tá? E quando a gente finaliza o nosso aprendizado, ela dá realmente checkmate, sabe? Então tudo acontece
Ao mesmo tempo que você vai ser honrado, a outra pessoa ali que foi objeto ou obsessor, objeto do teu sofrimento, também vai receber a lei da causa e efeito, porque aqui a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher não fazer nada contra ninguém. Se alguma pessoa faz, ela recebe o que ela colhe. Só que para isso a nossa alma tem que ter experimentado. E aí tem aquela situação, você se afasta sem você ter entendido o porquê você precisa se afastar, o porquê aquilo está na tua vida, o porquê você precisa cuidar da tua vibração. Vai entrar uma outra pessoa lá na frente com a mesma história, o mesmo contexto, para fazer você passar pela mesma coisa, porque o aprendizado não se concluiu. E aqui tem alguém nessa roda de samsara, por isso que eu tô trazendo essa informação, tá? Mas a carta do mundo, ela fala que por mais que você, aqui nesse contexto dessa leitura, por mais que você ainda esteja esgotado, esgotada, porque eu vejo que você tá, é como se fosse realmente um não aguento mais. Eu vejo aqui algumas pessoas assim, só queriam deitar, descansar e acordar e não ter mais esse problema. E eu te entendo, como eu já vivi assim alguns anos, eu sei o que você está sentindo. Chega muitas vezes a ser estafante, desesperador, mas isso abaixa muito a nossa vibração. E ir atrás da justiça divina, digamos assim, para que encontrar com ela no caminho, ela tá vindo aqui, você tá vindo aqui, ó. Tu não pode parar, a justiça divina vai passar e você vai perder o bonde. Tu vai ter que, ó, virar de novo, sabe? Então, é o momento que a espiritualidade fala, se você precisar de um tempo para descansar, para cuidar de você, aquela pausa que a gente precisa fazer para o nosso corpo físico, para nossa mente se recuperar, isso é muito bom, isso ajuda muito. Mas não paralise de vez diante dos obstáculos. O que é isso? Não desista do chegar lá, não desista do que vai acontecer, sabe? Não desista disso. Eu já vi a justiça divina agir na minha vida algumas vezes, tá? Porque a gente tem muitos aprendizados, muitos karmas, e com isso, quando a gente aprende a ativar a justiça divina, encontrar com ela no caminho, a gente consegue ter isso mais uma vez. Eu tive a primeira vez na minha vida, eu falei, gente, que é isso? E aí eu fui entender o processo, porque ali eu estava sendo conduzida, sim, pelo meu oráculo, pela espiritualidade que me protege, me trazendo os aconselhamentos, estava fazendo as minhas limpezas de apometria, estava fazendo outras terapias, como constelação familiar, terapias holísticas, né? Estava fazendo muito reiki, muita cura arcturiana na época, eu fiz um combão, assim, reprogramação mental demais na minha mente, sabe? Muito. Então eu tava nesse combão de limpeza, mas eu não tinha entendido esse caminho. E aí eu falei, o que aconteceu aqui? Parei para refletir. O aprendizado se concluiu. Dali para lá foi quando eu montei a jornada sagrada, porque eu entendi o que me conduziu àquela justiça divina. E eu comecei a fazer isso com o próximo aprendizado que estava ali, que era difícil. E aí foi com outro, assim surgiu os 7 passos. Então, assim, não foi do dia pra noite, não foi do estalar dos dedos. Teve um trabalho interior, sabe? E exterior, mas tudo deu certo. Então, aqui é mais ou menos isso. Tem hora que a gente precisa parar para descansar, mas não perder o rumo da nossa vitória. E por mais que o caminho esteja aqui, digamos que difícil mesmo, a vida continua dizendo para mim que tá te dando os sinais. E a justiça divina, aqui tem 2 panoramas, ou ela tá vindo atrás de você, porque ela também tá te protegendo muito aqui. Eu vejo uma pessoa muito protegida. E aqui eu tenho muita energia de Obaluaê para alguns também, junto com essa justiça divina, ou seja, protegendo de todo tipo de problemas de saúde, tá? Para alguém aí. Por que eu digo isso? Porque a saúde emocional e física tá muito ligada com esse tipo de relações. Quando a gente sustenta isso aí, é medicina, né, gente? Isso aqui não é nem espiritualidade. Quando a gente sustenta o nível de ansiedade
de raiva, desses sentimentos, nervoso, insônia. Por muito tempo a gente desregula todo o nosso sistema do nosso corpo físico. E a gente acaba somatizando algumas coisas, problemas tanto emocionais quanto os físicos mesmo. Então, ou seja, aqui tem alguém te livrando muito dessa carcaça, sabe? Para essa carcaça não montar. Mas aqui pede também para você estar cuidando desse estafar. Pause, descanse, olhe para a luz que tá te chamando e continue diante da luz, tá? E essa justiça divina tá te honrando aqui. E eu vou te dizer que aqui tem alguma situação que tudo que foi tirado de você vai ser devolvido para você 3 vezes, tá? É o que eles me mostram aqui também. Então, algo muito poderoso. Eu tenho a carta da roda da fortuna, tá? Ela sai invertida aqui, eu não tô considerando muito esse jogo invertido, mas isso daqui me diz alguma coisa. Me diz que essa roda da fortuna, ela é muito mais do que a fortuna em dinheiro. Aqui me fala sobre realização de sonhos, sobre a completude, sabe? Então, é como você disse que você tá cansado, cansada, mas a vida tá te chamando para mais. Aqui, eu tenho, olha, tô até arrepiada aqui. Eu tenho um capricorniano amparado por 3 forças muito poderosas aqui, tá? E aí são arquétipos que você pode também estar usando para ativar esse poder em você, tá? Eu tenho aqui o leão. E isso aqui pode estar ressoando com alguém que você está lidando, com algum signo forte no seu mapa. Mas o leão aqui trazendo a liderança da tua vida, a garra, a coragem. Eu tenho a águia mostrando para você que você pode voar mais alto para se afastar dessa situação. Eu tenho aqui o arquétipo dos anjos, mostrando uma proteção. Mostrando que está cuidando do que é seu, do que é importante para você, me entende? Mas atrás de você, eu tenho uma múmia, sabe? Mostrando o quanto tem alguma coisa aí por trás, no oculto. A gente vai abrir aqui mais. Alguma coisa aqui no oculto que está querendo que você desacredite em você, ou desacredite nessa potência. Tem alguma coisa aqui envolvida num véu. Eu vou parar essa leitura desse deck aqui, porque eu quero que você entenda o que é isso. Bora lá. Vamos abrir o tarô para a gente conseguir entender isso aqui. E aí aproveita, meus amores, para quem quiser a jornada sagrada, quando você quiser, o link está sempre aqui na descrição dos vídeos, ou pode ir lá no meu site, eusoivana.com.br, tá? Quem quiser fazer a jornada sagrada. Vamos ver aqui. Essa situação tá te dando um pouco de dor de cabeça, né? Deixa eu ver uma outra situação aqui. Eu vejo alguém chorando muito, pedindo pelo amor de Deus, eu não aguento mais, que isso acabe. Tem aqui uma energia bem... com alguém com muita tristeza dentro do coração. E é como se você tá mantendo a pose, eu digo a pose, você tá vivendo a tua vida, já até eu sinto o meu peito apertar quando eu me conecto com essa energia. Para quem não conhece as minhas leituras, não conhece meu trabalho, não me conhece ainda, eu sou terapeuta de apometria, eu trabalho com a técnica da apometria, terapeuta holística de apometria. Então, dentro desse trabalho, eu fiz o meu desenvolvimento mediúnico, né? E eu trabalho com a captação psíquica,
A captação psíquica, ela é uma técnica que a gente capta os campos energéticos quando a gente se conecta com o que a gente quer captar. No caso aqui, eu me conecto com Capricórnio. E é um aperto no peito muito grande. É como se o seu coração tivesse com muitas flechas e sangrando, machucado aqui. E eu vou te dizer, a tua vitória ela vai ser tão linda, tão honrada, que quando você receber isso aqui, você vai lembrar de mim. E você vai vir falar, Ivana, eu lembro da leitura que você falou. O que eu tenho aqui para você é um jogo virando, mas você precisa olhar para esse virar de jogo, você precisa acreditar nesse virar de jogo. E a pressão no meu peito, no meu chakra cardíaco, aqui no meu peito, que não é nem no coração, né? O coração fica mais do lado esquerdo, é no chakra cardíaco. É tão forte, mas tão forte, como se você quisesse aquele choro de gritar, de botar as lágrimas para fora. Olha, você pode contar os dias aí que eles estão contados, mas você vai botar isso tudo para fora. E você vai botar na hora que você receber essa notícia que vai trazer a tua vitória, ou essa resolução que vai trazer a tua vitória, tá? Eu já me senti desse jeito aqui. Eu sei como tá a tua cabeça, o teu coração, a tua vida. Eu sei, exatamente. E eu me compadeço, sim, do que eu tô vendo. Mas, quando a gente consegue ver lá na frente, por exemplo, eu aqui tô vendo, eu vou te dizer, o que fez eu acreditar que meu jogo ia virar no momento ali que eu tava no fundão do poço, assim, era eu ter os meus oráculos. Porque nessa época eu não conhecia leitura no YouTube coletiva, eu não conhecia nada disso. Eu fui conhecer, inclusive, as leituras coletivas depois que eu comecei a fazer, pra você ter ideia, eu nem sabia que isso existia quando eu comecei a fazer. Depois que eu conheci os outros canais, né, eu não sabia. E eu não tinha ninguém que trazia pra mim um futuro próspero. Eu só via nas minhas cartas. Quando eu abri a leitura com outras pessoas, por mais que tinham pessoas muito boas que me atendiam ali, com muitas revelações, confirmando muitas coisas no meu jogo, outras não, outras estavam muito ocultas. Os obsessores não deixavam a pessoa ver, a pessoa não bloqueava ali mesmo, né? Para que a pessoa não conseguisse enxergar. Eu nunca tive ninguém que falou pra mim que eu ia conseguir, sabe? Ninguém físico. Eu tive a minha espiritualidade e os meus jogos. E do mesmo jeito que eu fiz isso pra mim, eu fui fazendo pra outras pessoas. Primeiro as pessoas mais próximas, depois fui expandindo para os conhecidos, os indicados. Hoje eu tô aqui para vocês. Então eu consigo ver para vocês um futuro que a espiritualidade me mostra que ninguém vai te mostrar, sabe? Mas que a tua espiritualidade está te mostrando. Eu vejo muitos espíritos obsessores aqui atrás, tá? Porque quem conhece minha leitura sabe que eu não vou mentir. E eu vejo aquelas energias dos... Por isso até tirei o óculos, tá, gente? É porque meu grau é pra longe. E aí, pra bem pertinho, eu forço muito a vista. E eu queria sentir a energia do oráculo aqui. Bem forte. Principalmente porque eu tô sentindo a captação psíquica. E... aqui tem uma energia, assim, Beelzebub... umas coisas bem pesadas, tá? Mas aqui a espiritualidade mostra que enquanto eu tenho um espírito desse, mais duas sombras, eu tenho 5 protetores aqui do teu lado, entende? Você tá muito mais protegido e guiado do que invadido. Só que esses espíritos querem fazer você acreditar no contrário. E por isso armam essas situações. Aqui tem espíritos conduzindo essa situação. Então você pode estar caminhando descalço no meio do deserto, com o pé queimando, pode, mas você está pertinho de encontrar
aquele lugar assim, ó, a geleira, que você vai esfriar os seus pés. E eles vão ficar machucados, eles vão. Mas esse machucado, ele vai cicatrizar. E ele vai ser a tua alma concluindo esse aprendizado. Entende? É exatamente assim. Bora lá, vamos ver o que mais. Capricórnio, a alta sacerdotisa. Que pressão. Invertido, rei de bastos. Invertido, 5 de pentáculos. E aqui me mostra assim uma guerra invisível, né? Onde a justiça que precisa ser feita é a justiça de Deus, espirituais, porque por mais que essa pessoa ou essa situação esteja fazendo muito mal a você, é como se ninguém te entendesse, ninguém te validasse, ninguém conseguisse compreender o que você passa profundamente. Pode ser que essa pessoa vista realmente uma máscara de bom moço, boa moça aqui e manipule por trás as situações kármicas. Aqui é o que me mostra. Então, para muitos de vocês, essa dor, esse cansaço, é como se vocês sentissem que vocês estão brigando com algo difícil de derrubar, porque essa pessoa, inclusive, ela pode ter algum poder aqui, tá? Se não é um poder espiritual, é um poder perante as pessoas. Aqui tem muitas pessoas, pode ser uma pessoa pública, uma pessoa líder de algum grupo, sabe? Ou até envolvendo uma comunidade, uma localização. Então, é como você fala assim, bater de frente com tudo isso não tá fácil. Não tá. Por isso, o aconselhamento é afaste dessa situação. Quando você se afasta, algumas coisas aqui vão mudar. Inclusive, você vai se sentir melhor. E quando eu falo afaste-se, é energeticamente, tá? Não precisa ser presencialmente. E aqui eu tô falando do resgate de força, de um olhar para outra direção, que aqui você precisa olhar para outra direção. Desde o começo tá falando disso. E deixar a justiça divina trabalhar. Cancelar os pensamentos dessa pessoa. Cavaleiro de Copas. Ir em busca do que é seu, por direito. Seja equilíbrio emocional, seja financeiro, seja alguma força espiritual aqui. E com isso a justiça divina vai te encontrar sim. Os amantes. O diabo invertido. E olha, eu vou te dizer que quando você muda esse olhar para o caminho e você muda esse olhar para essa pessoa, compreendendo que, cara, essa pessoa só é um calo no meu sapato porque eu preciso aprender alguma coisa. Isso vai passar. Deixa eu ver como eu faço escolhas para sair dessa situação. E ao invés do medo e da ansiedade, lidar com essa situação de outra forma. As suas escolhas vão te levar à queda desse Beelzebub. Vou falar Beelzebub porque foi quem eu ouvi primeiro aqui. Da queda desse Beelzebub. Onde essa pessoa vai ter que lidar com o karma das escolhas. Lembra que eu falei da lei da causa e efeito? Essa pessoa que vai ter que lidar. E isso é tão forte, Capricórnio, mas tão forte que
Quando eu falo isso, é uma pressão no coronário, uma pressão no coração. É uma opressão. Você está se sentindo oprimido, oprimida por algum sistema, por alguma pessoa, por algum grupo aqui. E é isso. E é isso. Aqui tem alguma coisa a ver com dinheiro e saúde, tá? Muito forte para Capricórnio. Saúde pode ser emocional e física. Falei isso desde o início, tava sentindo a energia de Obaloaê aqui no jogo. Vindo junto com a justiça. E aqui tem alguma energia também muito conectado ao Oxós, que também estamos falando de saúde, né? Mas eu vejo mais no sincronismo de São Sebastião. Carta do equilíbrio sagrado. A justiça com a justiça. Essa pessoa não tem para onde fugir. Ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Ela ainda não pagou, mas ela vai pagar. É porque tem gente assim, mas Evana, não tá acontecendo maturidade plena. É isso que a espiritualidade pede, que você compreenda o porquê desse encontro. Pode ser a pessoa, o karma ou a situação, mas o porquê desse encontro. A lua invertida. Precisa melhorar esse sistema emocional. Sair dessa vibração. Aqui tá uma vibração bem baixa, tá? Para alguns de vocês abaixo do 20 Hz. Isso é muito baixo. É uma forma muito simples de elevar a vibração, mas aí tem que ser com uma repetição, são com as músicas, as vibrações dos sons. Tem tantas músicas com letras maravilhosas que trazem pra gente um despertar de consciência de que o nosso caminho é de vitória. Tem outras que são frequências mesmo, né? Que você coloca e melhora. E aqui a espiritualidade vem te chamando para fazer esse tipo de coisa. Não adianta esquentar a cabeça a esse ponto. Por quê? Esse esquentar a cabeça a esse ponto tá deixando você confusão mental, assim, ó. Sem atenção no que você precisa fazer. Pesado. Você pode estar com vontade só de dormir por conta dessa questão na cabeça aqui, sabe? Olha, Escorpião no fundo do deck, as verdades profundas. Nesse fundo do deck, a força. Tem alguma coisa que você está precisando falar. Deixa eu ver esse aqui. Dez de Pentáculos. Tem alguma coisa que você está precisando falar. E aqui a espiritualidade está trazendo um recado muito forte para vocês. Aqui, você está assim, Evana, vale a pena lutar? Evana, vale a pena continuar? Evana, vale a pena fazer? Vale. Vale. Aqui, vale por algumas pessoas que você ama. Por algumas pessoas que te amam. Mesmo que essas pessoas talvez não sejam encarnadas, aqui estão também desencarnados do seu lado. Alguma ancestralidade. Mas vocês, aqui, muitas pessoas têm, ó, alguém do lado, uma família, filhos, parceiro, parceira, netos,
que vale muito, que te gostam muito, que te querem muito. Então, é refletir nisso para não meter os pés pelas mãos, desistir dos seus projetos, desistir da tua vida, desistir da tua história, desistir da tua força, desistir de realizar os teus desejos. Tem gente aqui que tá assim, não, eu não quero mais nem sonhar. Não, que isso, meu amor. Bora sonhar, a vida tá te chamando. A gente sempre tem dificuldades na vida, desafios. E a gente precisa quebrar essa crença que a vida é lisa. Ela não é, ela é cheia de buracos. A gente cai, levanta, a gente sobe montanha, a gente desce. Isso é o natural, isso é o encarnar no mundo terra. Só que a gente precisa quebrar essa crença de que tudo isso é ruim. Tudo isso é bom. É bom porque Deus é bom o tempo inteiro. Tudo isso, quando a gente olha para o lado bom, tudo tem o seu lado bom, isso pode te elevar. Eu vou trazer uma história para você forte. Quem conhece um pouco a minha história vai entender do que eu tô falando. Quem não conhece, corre depois no vídeo lá que eu contei sobre o acidente do ônibus que eu sofri com o meu marido, com o Thiago, né? Porque a gente ainda não era casado, a gente era noivo nessa época. Depois você assiste. Mas eu vou contar para vocês uma história, uma situação bem interessante, né? Quando o Thiago estava embaixo do ônibus ali, ele ficou embaixo do ônibus por, acho que foram 4 horas ou foram mais. Foi muito tempo, tá? Do resgate. E ele tava assim, muito consciente, mas quase ficando desmaiado, né? Onde eu tinha que manter ele acordado. Quando eu conversava com ele, eu falava assim, com ele, perguntava se ele estava bem, ele falava assim, perdi um braço e uma perna. Perdi um braço, perdi as pernas, mas tô bem. Ele falava assim pra mim. E eu falava assim, olha, as pernas estão aqui, que eu tava vendo as pernas dele. Só que eu apertava e ele não sentia as pernas. E os braços eu não conseguia ver, porque já estava embaixo do ônibus, as pernas estavam um pouco para fora. O ônibus estava tombado. Então eu não conseguia ver. Beleza. Quando foram retirados debaixo do ônibus, o pessoal ali tinha os bombeiros, né? Mas tinha um agente da polícia que ficou comigo o tempo inteiro, me ajudando, conversando comigo, né? Ajudando a manter ele acordado. Pediram para que ele me afastasse dali, né? Para tirar, falaram que não era para não atrapalhar o trabalho deles e tudo mais. Eu fui, né? Com o policial um pouco afastado, assim, para a estrada. E aí tiraram o Thiago muito rápido, meteram ele na maca, eu não vi. Ele foi pra dentro ali do SAMU, né? Aquele carro do bombeiro. Eu lembro que eu corri do outro lado, porque aí o policial me soltou, quando ele já tava, tipo, pra entrar, e eu não vi o lado que ele perdeu o braço, eu só vi o outro lado, e eu vi a blusa toda rasgada, muito sangue aqui, mas eu não vi, né, a cara dele toda ensanguentada, mas não vi o outro braço. E aí, assim, não sabia o que estava acontecendo, não deixaram entrar na ambulância, falaram pra eu ir na outra, beleza. Fui pro hospital, o Thiago ficou internado num lugar que eu não podia ter acesso, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só fui saber muito tempo depois, quando o médico, depois da cirurgia, depois de 8 horas de cirurgia, mais o tempo que ele ficou lá embaixo, veio me trazer algum panorama aí, que eu entendi o que estava acontecendo. Que ele tinha tido o braço lá deslacerado, e que tinha sido feita uma cirurgia para reconstruir, fazer essa tentativa, tudo mais. E aí me deixaram ver ele. E aí eu fui ver o Thiago, e eu tava até com meu pai, eu lembro disso, né? Nesse momento, aí a gente falou pra ele, e aí, você tá bem? Ele falou, perdi um dedo. Que aí eles já tinham tirado, reconstituído o braço, mas tiraram um dedo já ali. Perdi um dedo, mas tô vivo. Porque na hora que ele falou perdi um dedo, a gente falou assim, ai, sabe quando você tem aquela tristeza? Aí ele falou assim, mas eu tô vivo, sabe? Então aquilo, a gente acordou assim, é verdade, tá vivo, vambora. Aí depois, né, teve toda a situação que o braço dele necrosou, ele teve que amputar mesmo. E aí, de novo, foi uma comoção muito grande, né, entre amigos, familiares, todo mundo. E aí todas as pessoas que chegavam, ele falava, gente, eu tô vivo. Eu podia ter morrido, eu podia ter perdido a minha vida. Eu tô vivo. Então, assim, dentro de uma situação muito difícil, ele vive, assim, a vida inteira, desde esse dia até hoje, né? É uma pessoa totalmente, assim, nessa vibe. Então, dentro disso tudo, ele conseguiu olhar o aprendizado dele ali. O aprendizado kármico, o que estava acontecendo. E agradecendo
pela vida dele. Então, por que eu trouxe essa história pra você? Porque ali ele encontrou motivação pra viver. Ele não fez só isso porque, ele tinha motivações ali, sabe? Que sejam os sonhos dele, que ele nunca deixou de lado, a vontade dele de viver, a vontade dele de experienciar, as pessoas que amam ele, que estão em volta dele, as que ele ama, e por aí vai. Então, eram muitas coisas, muitas coisas. Então, é a hora que a gente precisa, a hora desses desafios difíceis, foi um momento que a gente viveu de muito sofrimento, e foi muito tempo, ele ficou muito internado, então foi muito tempo. Mas é a hora que a gente precisa olhar para os desafios como, cara, tem alguma coisa aqui, mas se Deus está comigo e está me dando a vida e está me colocando no colo, porque muitas vezes a gente sente que a gente não caminha sem Deus, é porque tem um propósito muito maior. Nenhuma sombra taca pedra em quem não tem luz. Quem não tem luz, eles não se importam. Então, além de todo o teu aprendizado, se tem toda essa questão kármica aqui, com obsessores e situações em cima de você, é porque o teu propósito é muito maior. E estão querendo fazer você desistir. Só que não. Porque aqui eu tenho uma justiça divina que te ampara. E tá querendo que você compreenda isso. Para poder vocês caminharem juntos, de mãos dadas, rumo a esse equilíbrio que volta aqui para tua vida. E um capricorniano, uma capricorniana com uma outra mentalidade, que vai estar pronto para acessar o melhor que a vida pode te dar. Aqui uma infusão, uma união, é como se fosse duas áreas da tua vida ou duas habilidades se fundindo e trazendo uma força. Uma força muito grande, que eu acredito que aqui uma potência que brota. E é como se isso é autoalimentável. A partir do momento que você descobre esse poder, descobre essa direção, descobre essa galáxia, esse monte de arquétipo que eu falei pra você, a águia, o leão, os anjos, você não tem mais o que... Não vai ter mais quem te derrube, entende? Podem tentar, não vou negar aqui. Mas você saberá conduzir todo esse processo por conta desse aprendizado que você está passando agora, tá? Então, eu vejo aqui essa roda kármica, essa roda de Sansara aí acontecendo para você, Capricórnio. Então, bora lá. Vamos tirar uns aconselhamentos para vocês. Eu vou convidando vocês de novo a dar um like, um hypar nesse vídeo. Para quem quiser se aprender a se proteger, uma ferramenta muito forte, muito potente. Eu te convido a estar comigo no curso do escudo de Arcanjo Miguel, que é como se fosse um reiki de Arcanjo Miguel. Então, eu te sintonizo na energia de Arcanjo Miguel e você, a partir dali, eu te ensino a usar o escudo e você pode usá-lo para se proteger. Você e sua casa, sua família. Para quem já fez esse curso comigo, usa o escudo de Arcanjo Miguel, porque eu tenho bastante o raio azul aqui para vocês nesse jogo, tá? Então usa para se defender dessas sombras. E não desiste dos seus sonhos e dos seus desejos. Esse é um chamado espiritual muito profundo. Arcanjo Raziel. Ele diz que está ajudando sua visão espiritual. Então, compreenda isso por uma visão espiritual, tá? A despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor de Deus na tua vida. Olha que lindo. Tá muito ressoando com o que foi falado aqui, né? Por isso que eu falo que quando a pessoa fica até o final... Sabe, muitas pessoas, às vezes, as minhas leituras, elas são muito profundas, muito fortes, retira as escamas dos olhos. Eu peço até para vocês botarem cinto de segurança, vocês sabem disso, né? Para assistir a leitura. Então, muitas pessoas, às vezes, é muito forte, eu entendo. Eu não quero ver, e sai. Só que, e às vezes isso é um movimento, às vezes involuntário mesmo, do mental, do inconsciente, sabe? Mas quando a gente vai até o final, a gente consegue perceber que não tem coincidências. Aí é a mensagem certa no momento certo para a pessoa certa. Quem chega até aqui tem a condução espiritual. Não sou eu, Evana, nem o YouTube que escolhe, tá, gente? Tem um algoritmo, mas não é. A espiritualidade falou para mim que trariam as pessoas que precisariam ouvir e que eu só fizesse o meu trabalho. E é isso que eu faço. E é isso que acontece, tá? Então tem muita coisa aqui que no final fecha esse jogo, como isso aqui, que acabou de sair agora.
E tem mais uma aqui, que Arcanjo Ariel fala para você. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição, manifesta seus sonhos e realidades. Então tem alguém aí que eu falei, não tá, que é uma questão material, que não está conseguindo enxergar esse sinal. Tem um caminho de prosperidade para você, que pode ser algo que você nunca sonhou, ou algo que você nunca se imaginou fazendo, mas que quando você começa a fazer, você é como se encontrasse a sua outra metade. E quando a gente se encontra no caminho, no propósito, a gente prospera. Eu falo por mim. Eu nunca me imaginei trabalhando com oráculos. Trabalhando, que eu digo, de viver, de profissão. Eu jogo já há muitos anos. E eu não vou te dizer que eu nunca cobrei nada, né? Porque sempre tem que ter a energia da troca quando a gente lida com energética espiritual, tá? Então, mesmo quando você vai no centro espiritual, muitas vezes você não paga, mas você leva uma vela, você leva um incenso, você leva alguma coisinha ali para estar ajudando um quilo de alimento não perecível. E se você não leva, eu te oriento a sempre levar o que aquela casa precisa, sabe? Porque é energia de troca, tá? É o equilíbrio entre o dar e receber. Então, assim, se você não... Ou então a Eva naquela casa não recebe nada. Então, você faça uma ajuda a outra instituição que recebe. Então, de repente, um papel higiênico lá no orfanato, um quilo de alimento lá no pessoal que distribui uma cesta básica, sabe? Às vezes você não tem muito, mas ali uns R$3 para comprar um saquinho de arroz, vai lá. Já fiz muito isso, gente. De eu mal ter dinheiro. Mas aí, quando eu ia lá no centro, eu comprava um saquinho de arroz, que é o que eu podia, pequenininho, 3 e pouco, botava lá na cestinha, é o que eu podia naquele momento, e essa energia ela vai multiplicando, tá? Então, para vocês entenderem que tudo no universo exige equilíbrio e troca. Então, assim, não vou te dizer que nunca foi troca, sempre teve algum tipo de troca, mas nunca foi minha profissão, sabe? Como agora é já há alguns anos já, né? Então já é, sabe? Principalmente as terapias holísticas também. Mas foi um caminho que quando eu me permiti viver como profissão, eu me encontrei. Então alguém aí pode estar nesse panorama, pode ser outra coisa, não precisa ser basicamente nada terapêutico holístico, mas pode ter alguém querendo mudar de carreira ou não enxergando isso, mas essa sendo a solução, tá? Arcanjo Gabriel. E ele vem falando muito da criança interior. Então, você fazer atividades que te tragam alegria, que te tragam essas memórias de quando você vivia livre das expectativas sociais, expectativas do mundo, sabe? Arcanjo Gabriel, 2 vezes. Uau, tem alguém aí que deve ser fortíssimo na energia com o Arcanjo Gabriel. E ele fala de liderança. Olha, eu falei de leão ali. Leão é arquétipo de liderança. É o rei da floresta, né, gente? Então, assim, ele é um arquétipo de força, liderança, garra, estratégia e de derrubar os inimigos. E você não precisa ser leonino, leonina e nem ter leão forte no mapa para usar um arquétipo. Ele está aqui à tua disposição. Como a águia é um arquétipo de voar bem alto. Porque a águia, aonde ela voa, nenhum inimigo consegue alcançar. Então, entende? A águia não é um signo. Então, aqui são arquétipos, tá? E tem os anjos aqui na proteção. E eu tenho aqui 2 vezes Arcanjo Gabriel, tá? Pode ser aí algum aviso para você bem, bem forte mesmo. E ele fala que é a hora de você assumir o seu poder e liderar os outros com amor. Então, alguém aí tem esse trabalho com pessoas também para ser desenvolvido, para quem eu tô falando da área do trabalho, tá? E, meus amores, é isso. Gratidão ter trazido essa leitura tão profunda para vocês, tão também mediúnica aqui, intuitiva, onde eu senti muita ressonância espiritual, bem forte, campo de vocês aqui nessa leitura. Tinha a presença de um amado aqui do lado, o espírito de luz, falando muita coisa, orientando, rindo pra mim e tudo mais. Ele tá se despedindo, mas muito forte na energia de vocês aí, trazendo essa condução. E é isso, ó. Um grande beijo, gratidão, e eu espero vocês no próximo vídeo. Assista o signo Lua Ascendente para complementar essa leitura, ou então outro signo forte do seu mapa ou as mensagens atemporais, para que você possa entender melhor
como é que você tá abrindo seus caminhos e superando aí seus desafios. Beijo, tchau, tchau, fiquem na luz.